Olá pessoal, meu nome é Naziberto, cumprimentando a todos. Estou aqui para falar um pouquinho sobre Tratado de Marrakech. Eu sou idealizador e coordenador do MOLA, que é o Movimento pelo Livro e Leitura Acessíveis, desde 2004. Nós estamos aí sempre nos unindo e nos dispersando, né? Que é um movimento, né? Ele tem um ciclo, né? Que às vezes a gente se junta quando a gente sente que os nossos direitos estão ameaçados e de repente a gente dispersa um pouquinho quando a gente percebe que está tudo bem. E o MOLA ele é composto por pessoas com e sem deficiência, pessoas e também instituições. Desde 2004, o nosso auge foi em 2007, quando nós conseguimos cerca de 30 mil assinaturas a favor do livro acessível no Brasil. Foi quando nós estávamos tentando regulamentar a lei do livro de 2003, para que a pessoa com deficiência visual pudesse ser vista, reconhecida pelo mercado editorial como leitor, como um consumidor de verdade, né? E para que a gente pudesse fazer parte da cadeia produtiva do livro como qualquer outra pessoa sem deficiência faz. Ou seja, a gente poder buscar os nossos livros nos mesmos lugares, nos mesmos circuitos onde as pessoas sem deficiência buscam os seus livros, que é onde? Quem pode comprar vai numa livraria, vai numa editora, né? Vai numa banca de jornal e compra o seu livro. E quem não pode comprar, vai aonde? Vai nas bibliotecas públicas, das escolas públicas, das universidades, né? Estaduais e federais. E ali encontram o livro para fazer o seu estudo, para fazer o seu trabalho, para fazer a sua pesquisa, né? Então, a gente sempre lutou para que as pessoas com deficiência em geral pudessem ser reconhecidas como consumidores quando elas querem, fazem questão de adquirir seus livros, e também para que as pessoas com deficiência no geral pudessem ter garantidos os seus livros de maneira gratuita nas bibliotecas públicas, como todas as outras pessoas com deficiência, sem deficiência, que não podem comprar livros, que não querem comprar livros, pegam, que fazem, né? Vão até as bibliotecas e pegam. A gente sabe que no Brasil as pessoas com deficiência, principalmente a deficiência visual, sempre foram tratadas como. A gente sempre foi levado para os chiqueirinhos, né? E eu vou explicar esse conceito chiqueirinho para vocês, o que, que é. O que, que é o chiqueirinho? Uma criança, né? Uma família tem lá uma criança recém-nascida, tá? Um bebê. O que, que eles fazem, né? Para que o bebê não se machuque, não saia andando pela casa e faça alguma coisa desapercebida, longe da vista dos pais, eles botam naquele tal cercadinho, né? Que popularmente o pessoal chama de chiqueirinho. Então deixa a criança ali no chiqueirinho e a criança fica ali controlada, né? Fica ali mais ou menos como todos nós estamos hoje no Brasil e no mundo, né? Essa coisa do confinamento, né? Então a gente fica ali a criança fica ali naquele chiqueirinho para ela ficar sob o controle de quem está cuidando dela, que se a pessoa descuidar um pouquinho, a criança não faça nada errado, não se machuque e assim por diante, né? Pois bem, as pessoas com deficiência visual no Brasil, com relação à leitura, sempre foram mandadas para os chiqueirinhos, né? A gente nunca pôde ir numa biblioteca pública pegar um livro acessível. A gente nunca pôde ir numa editora, numa livraria comprar um livro para nós em formato acessível. Porque esses formatos acessíveis sempre foram propriedades dos donos de cegos, né? Dos donos dos chiqueirinhos, né? Então a gente sempre tinha que ir para os tais chiqueirinhos para poder conseguir a leitura gratuitamente, né? Claro, né? A gente tem aquela pecha de que todas as pessoas com deficiência visual ou não são carentes, são coitadas, precisam de assistencialismo, de esmola, de caridade, né? Então os donos de cegos sempre se aproveitaram dessa conotação, né, de piedade, de esmola, para poder montar os seus grandes centros, os grandes chiqueirinhos, né, de produção de livros acessíveis, e poder, primeiro, ganhar muito dinheiro do governo como subsídios governamentais, porque eles dizem assim: olha, governo, olha quanto ceguinho coitado que a gente tem que sustentar a leitura, tem que fazer livros para eles. Então vocês precisam mandar dinheiro para a gente poder fazer isso, para aumentar o nosso parque produtivo e tal, 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 tal. E, por outro lado, sempre exploraram
como eu posso dizer, a mentalidade judaico-cristã brasileira, que é a coisa da caridade, né, da esmola. Então, vão até a televisão e falam assim, olha, nós aqui do Chiqueirinho tal, cuidamos tanto dos cegos, das pessoas com deficiência, olha só, coitados, né? Então, vocês poderiam ajudar a gente a fazer esse trabalho, porque se você ajudar, certamente você vai ganhar o seu lugarzinho garantido no céu. E aí, a sociedade, convencida por isso, de que está fazendo o bem, vai lá e despeja dinheiro, despeja esmolas lá nos cofres dessas instituições, né? Desses chiqueirinhos, para que eles possam sempre estar ajudando os coitados dos ceguinhos, né? Então, vocês percebem que não é à toa que essa turma, o que eu chamo de donos de cegos no Brasil, defendem de maneira ferrenha, né, absurda, né, implacável a questão dos chiqueirinhos. Quer dizer, a pessoa com deficiência não pode estar no circuito normal, porque se acabar o chiqueirinho, acaba a fonte de renda deles, acaba a fonte de sustento dessas pessoas, né? Então, a propaganda, a defesa tem que ser sempre assim. Eles precisam estar separados nos nossos chiqueirinhos, porque nós sabemos cuidar deles. As editoras, as bibliotecas, né, não sabem cuidar deles. Quem sabe cuidar desse pessoal, desses cegos, dessas pessoas com deficiência, somos nós, os especialistas em pessoas com deficiência. Então nós sabemos fazer a leitura deles, nós sabemos fazer as roupas deles, nós sabemos fazer o que eles gostam, né? Eles dão muito trabalho, né? São muito chatos, vocês não vão conseguir atender, então manda pra gente que a gente mata no peito e toma conta, né? Então esse é o discurso oficial. E aí o que acontece? Isso sempre foi assim no Brasil. E aí em 2004 surgiu o MOLA, né? Nós começamos a bater de frente com essa ideologia, com essa mentalidade, e vai lá, vem cá, entre avanços e retrocessos, a gente conseguiu em 2015, olha só, de 2004 até 2015, né? Nós conseguimos emplacar ali na Lei Brasileira de Inclusão 2 artigos fundamentais para essa questão de acesso ao livro e à leitura. O artigo 42 e o artigo 68. Né? O que fala esses 2 artigos? Um deles, o 42, fala da garantia de que as pessoas com deficiência não podem ser rejeitadas como nós sempre fomos quando nós queremos comprar, quando nós temos dinheiro, quando nós temos capacidade e queremos comprar o nosso livro, seja em editoras, sejam em livrarias. E no artigo 68, o que fala? Das pessoas que não querem ou não podem comprar livros. O que fala lá no artigo 68? Que o governo, o poder público, deve abastecer as bibliotecas públicas de universidades, de escolas, bibliotecas públicas de municipais, estaduais e federais, né, com livros acessíveis, para que as pessoas com deficiência possam pegar ali, nesses lugares, onde todas as outras pessoas sem deficiência buscam seus livros e que não querem pagar ou que não podem pagar. Então vocês percebem que na Lei Brasileira de Inclusão nós temos o lado comercial de quem pode, de quem quer, de quem faz questão de ir lá pagar e alimentar o mercado editorial, né? Pagar os direitos autorais dos autores, editores, que é importante que isso aconteça. E também pensou nas pessoas sem deficiência, das pessoas sem condições financeiras, ou porque simplesmente não querem, porque você pode não querer comprar o livro, né? Você está lá fazendo um estudo numa faculdade, numa escola, você precisa fazer um trabalho. Você fala assim, poxa, se tem na biblioteca, para que eu vou comprar esse livro? Eu vou lá na biblioteca e pego, né? Pego emprestado, faço o meu trabalho e depois eu devolvo. Eu não preciso gastar esse dinheiro agora com o livro, posso gastar com outra coisa, né? Então a LBI pensou nessas 2 pontas. A LBI foi aprovada, enfim, em 2015, né? Acho que é em julho de 2015. E ela foi sancionada, né? E ela passou a valer 6 meses depois, em janeiro de 2016. Então, a partir de janeiro de 2016, a gente conseguiu passar meio que uma rasteira nesses donos de cegos, porque eles perderam um pouco o rumo, né? Falou, puxa vida, se as pessoas agora com deficiência têm essa liberdade toda, como é que nós vamos continuar ganhando dinheiro dizendo que eles não podem ser livres desse jeito, que eles têm que comer na nossa mão? E aí foi o grande problema, né? Pois bem, surgiu um prato cheio para esse pessoal continuar
nessa modalidade antiga de acesso ao livro e à leitura por parte das pessoas com deficiência. O quê? Surgiu o Tratado de Marrakech. Lá em 2013, depois, vejam bem, depois da Convenção da ONU, que já tinha definido outras coisas muito mais avançadas, outras formas de relacionamento muito mais avançadas, outro modelo de deficiência, né? Tudo mais, isso em 2009, em 2008 ela já estava no Brasil, a convenção. Em 2013, lá em Marrakech, se juntam os proprietários dos livros, né? A Organização Mundial de Propriedade Intelectual, os proprietários, os autores, editores e tal, com as pessoas cegas. E como é que foi essa união? União de quem tem tudo com quem não tem nada. Quer dizer, os editores com tudo na mão, os seus direitos, os seus livros todos, e os cegos sem nada. E aí dizem que fizeram um tratado de direitos humanos, né? Muito interessante falar de direitos humanos, né? Porque foi um acordo feito entre quem tem tudo e quem não tem nada. E quem tem tudo falou assim, olha, se vocês quiserem um pedaço, uma parte, né, disso que nós temos aqui, que é o objeto de desejo de vocês, que é o livro e a leitura, né, e que é fundamental para o crescimento do ser humano, né, para a vida, né, para o desenvolvimento da nossa vida enquanto seres humanos, a leitura é fundamental para isso. Eles disseram assim, se vocês quiserem desfrutar um pouquinho disso daqui, o que vocês têm que fazer? A gente abre mão dos direitos de alguma coisa, mas vocês vão ter que abrir mão da cidadania de vocês e voltar para os chiqueirinhos, né? O que vocês estão pensando o quê? Que vocês podem agora ficar andando no meio da rua, né? Ir para qualquer lugar? Não. Se vocês se comportarem direitinho, se vocês aceitarem viver novamente dentro dos chiqueirinhos, né? Se vocês forem buscar a leitura de vocês nos chiqueirinhos, especializado em vocês, aí a gente abre mão do nosso direito de autor de algumas coisas e vocês podem começar a usar esses livros. Pegar esses livros gratuitamente, claro, né? Vocês são coitados, vocês são miseráveis, vocês não têm condições de nada, então a gente libera para vocês de maneira graciosa, né? De maneira misericordiosa, essa leitura para vocês, mas desde que vocês saiam do circuito convencional regular de livros, né, de onde todas as outras pessoas pegam livros, né, nas livrarias, editoras e bibliotecas públicas, e vocês voltam para os chiqueirinhos de vocês, de onde vocês nunca deveriam ter saído. E aí fechou-se esse grande acordo de direitos humanos entre 10 aspas, né, dizendo chamando-se Tratado de Marrakech, né? E aí esse monstrengo, né, foi assinado lá por alguns países, a maioria desses países que não possuíam nenhum tipo de norma de direitos autorais, né, isenção de direitos autorais para as pessoas com deficiência, países pobres, países subdesenvolvidos, né? E aí, para eles, o tratado é um começo da coisa, né? Mas para nós do Brasil, nós já tínhamos a Lei 9610 de 1998. Então o Brasil já tinha uma norma de exceção aos direitos autorais para a produção de livros em formatos acessíveis para as pessoas cegas. A gente já tinha lá em 98, né? Então, para países que nunca tiveram nada disso, o tratado foi um começo de alguma coisa. É óbvio que eles vão ter que evoluir muito ainda para chegarem numa LBI, que nós já temos, né? Mas, para quem não tem nada, aquela migalha já era alguma coisa. Agora, para o Brasil, sinceramente, né, o tratado veio para o Brasil simplesmente para mostrar que ele está anos-luz atrás da LBI, atrás da Convenção da ONU pelos Direitos das Pessoas com Deficiência. A Convenção da ONU, sim, um tratado de direitos humanos, que foi feito no âmbito da ONU, né, uma discussão longa de pessoas com deficiência, né, reivindicando seus direitos de cidadania, de liberdade, de autonomia, de reconhecimento da sua cidadania, né, do seu direito de ir e vir e assim por diante, né? Em pé de igualdade, discutindo ali tudo, né? Não aquela coisa do Tratado de Marrakech, onde chegou ali pessoas que tinham o poder, junto com pessoas que não tinham nada, e esses poderosos liberaram alguma coisa desde que
os coitados simplesmente abrissem mão da sua cidadania, né, da sua individualidade, do seu direito de ir e vir, e fossem catar o seu objeto de desejo, né, que eles tinham na mão, nos chiqueirinhos antigos de pessoas com deficiência visual, entre outras, né? Então, esse é o Tratado de Marrakech, que dizem que eles vendem por aí como um grande tratado de direitos humanos. E aí conseguiram trazer isso para o Brasil, né? Os donos de cegos, sempre os mesmos, né? Lidando com o Congresso, com lobbies no Congresso e tal, convencimento de parlamentares, né? Conseguiram não só que o Brasil aderisse a esse tratado, que é o máximo que poderia ter acontecido, conseguiram que o Brasil, além de aderir a esse tratado, também ratificasse esse tratado como emenda constitucional. Então, deram a esse tratado o status de Tratado de Direitos Humanos, o mesmo status que tem a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, né? Então, assim, um tratado que vem não revogando, mas dizendo tudo o contrário que diz a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que tinha sido aprovado, quanto? 2008 para 2007 anos antes no Brasil, eles pegam e conseguiram enfiar esse tratado goela abaixo aqui no Brasil como emenda constitucional, quer dizer, tem o mesmo peso que a Convenção da ONU. E é superior, em termos legais, porque a lei é uma norma constitucional, é superior à Lei Brasileira de Inclusão, que é uma norma infraconstitucional, que é uma lei ordinária, né? Então, se vocês pensarem bem, o Tratado de Marrakech, ele tem uma validade maior do que a LBI, né? O que pode acontecer? Quais são os riscos disso? De repente, daqui a pouco vão dizer assim, bom, mas os editores vão olhar na LBI e falar, puxa, nós somos obrigados aqui a vender livros acessíveis, né? Como diz no artigo 68, a produzir livros acessíveis para poder vender livros para o governo, né? E o tratado não diz nada disso. O tratado diz, as pessoas com deficiência que quiserem livros vão para os chiqueirinhos, vão buscá-los nos chiqueirinhos. Então, sabe de uma coisa? A Lei Brasileira de Inclusão está defasada em relação ao tratado que é superior a ela. Então, vamos dar uma ajeitadinha na LBI para deixar ela redondinha exatamente como está o tratado? Porque esse é justamente a intenção, né? Mais para frente, não, nem sei se mais para frente, viu? Logo, logo, desses donos de cegos. Aí deixam ajeitadinho tudo direitinho, como sempre foi. Antes da LBI, antes da convenção, as pessoas com deficiência visual e outras deficiências tinham que buscar os chiqueirinhos para poder ter acesso à leitura, e com a LBI a gente conseguiu a liberdade, conseguiu autonomia, conseguiu igualdade de oportunidades. Só que contrariamos muitos interesses, né? Muitos interesses desses donos de cegos, e eles se moveram para que as coisas se revertessem e conseguiram trazer o Tratado de Marrakech para cá, e agora estão enfiando isso goela abaixo, e as pessoas com deficiência, de novo, vão voltar para a Idade Média em termos de acesso à leitura. E aí o Mola novamente se une, né, tentando barrar esse tipo de coisa, tentando mostrar o grande prejuízo que nós vamos ter com esse tratado, para ver se as pessoas com deficiência acordam e se tocam de que a gente não pode voltar, a gente não pode retroceder em direitos. A gente não pode perder a grande conquista que nós fizemos na LBI, que foi de sermos tratados como consumidores de livros e como pessoas que têm direito a buscar os livros nos mesmos lugares que as pessoas sem deficiência buscam, ou seja, nas livrarias, nas editoras e nas bibliotecas públicas, quando a gente não quer ou não pode pagar, né? Mas esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, apenas para mostrar essas diferenças, né? Essa grande diferença entre o Tratado de Marrakech, que é um falso tratado de direitos humanos, e a Convenção da ONU pelos Direitos da Pessoa com Deficiência, que é sim um verdadeiro tratado de direitos humanos, e a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que veio detalhar a Convenção e nos trouxe essa grande autonomia, essa grande liberdade, que pelo menos no que diz respeito ao acesso livre à leitura, os artigos 42 e 68 estão absolutamente alinhados com as novas terminologias, com a nova forma de ver as pessoas com deficiência, né? Então, no 42 fala que a gente não pode ser, as editoras não podem recusar o nosso direito de querer comprar.
E no artigo 68 fala quais são os formatos acessíveis, quais são as características do formato acessível, né? Contrariamente ao que os defensores do Tratado de Marrakech dizem, que ali não tem, né? Que a LBI não tem, tem sim, muito claramente, né? No artigo 68 diz lá quais são as características do formato do livro acessível, né? Independente de formato, né? Ele tem que poder ser lido pelos leitores de tela, que as pessoas com deficiência usam, eles têm que ter diversos contrastes, eles têm que poder ser impressos em braille, né, com fontes ampliadas e assim por diante. Quer dizer, todas as características fundamentais que um livro precisa ter para ser reconhecido como livro acessível, né? Então tá tudo lá. Na LBI tem a gratuidade, tem a questão comercial, tem as características do livro acessível, tem a obrigatoriedade das editoras de produzirem livros acessíveis, principalmente se elas quiserem fornecer livros para o governo. E vocês sabem que as editoras, elas não querem vender livro no varejo, vender um livro aqui, outro ali nas livrarias. Elas querem vender livros para os governos, porque os governos compram milhões e milhões de reais em livros para abastecer bibliotecas, desde as escolas lá na prefeitura, escola municipal, até as universidades federais, universidades estaduais. Então, eles compram milhões e milhões de livros. É esse o interesse das editoras, né, para vender. E o artigo 68 diz claramente, você só vai vender agora para o governo se você produzir formatos acessíveis. E com isso, o que acontece? Vai oxigenando, né? As bibliotecas vão começar a serem preenchidas também com livros em formatos acessíveis, né? Porque é na biblioteca que os livros devem estar e não nos chiqueirinhos, né? Quem quer pegar livro gratuito, quem não pode pegar livro, vai na biblioteca. E não é obrigação do bibliotecário produzir, fazer livro. A biblioteca tem que comprar o livro e deixar disponível para que o usuário possa buscar, não é? A escola, quando vai abastecer sua biblioteca, ela tem que lembrar que os alunos que estudam ali são alunos sem deficiência, mas também podem existir ali alunos com deficiência ou podem chegar alunos com deficiência naquela escola. Então, quando a biblioteca de uma escola, de uma faculdade, de uma universidade compra livros das editoras, ela já tem que comprar os livros pensando na diversidade humana, pensando nos alunos que podem chegar naquelas escolas, que esses alunos podem ser com e sem deficiência, né? Então vocês percebem que na Convenção da ONU de 2008 e na Lei Brasileira de Inclusão de 2015 já tem toda essa previsão de livros pagos e livros gratuitos. Então a gente não precisaria jamais do Tratado de Marrakech. Mas infelizmente ele é uma realidade no Brasil porque os movimentos de pessoas com deficiência não foram de deficiência do bem não foram capazes, né, de se opor aos donos de pessoas com deficiência, principalmente aos donos de cegos que vieram aí com esse tratado e conseguiram aprová-lo no Brasil. Então agora nós temos que conseguir uma forma de nos defendermos dele, de fazer com que ele prejudique o mínimo possível, né, e de que ele não seja um entrave, não seja um transtorno, não seja um empecilho, né, um obstáculo para a nossa independência, para a nossa autonomia.